Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença. Se você puder deixar seu like, eu agradeço muito, e se inscreva no canal. E bora lá pro pós-jogo aqui de Palmeiras 3, Inter de Limeira 2. No sufoco ali no finzinho, o Palmeiras acabou vencendo a partida. Importante os 3 pontos, segundo jogo da temporada. Tem algumas coisas importantes para falar e também principalmente sobre o que o Abel Ferreira falou ontem na coletiva. Ele falou várias coisas que nós temos que prestar atenção, inclusive sobre a Leila e também para falar sobre os jogadores que de repente o Palmeiras não contratou. Por exemplo, o Terans, ele ontem matou a charada, que é uma coisa que nós temos que levar em conta quando nós pensamos em determinados jogadores para o Palmeiras. Não se esqueça, você quer ter filmes e séries aí na sua casa e no seu celular, chama o TV Torcida no primeiro comentário e na descrição. Você assiste a final da Copinha hoje, todos os jogos, todos os estaduais também, canais de esporte, filmes, séries e muito mais. E claro, o Verdão, independente do campeonato, você vai assistir, então chama o pessoal, teste na hora, beleza? O Palmeiras venceu o seu primeiro jogo na temporada 2024, ontem 3-2 contra a Inter de Limeira. Não foi um jogo fácil, né? Foi um jogo complicado, no final ele estava empatado, parecia que o Palmeiras ficaria o segundo jogo seguido sem vitória. No primeiro jogo o Novo Horizontino foi bem superior ao Palmeiras na minha análise. E ontem, uma coisa que acho que o torcedor gostou, o Abel Ferreira entrou com um time que todo mundo vem pedindo. Luiz Guilherme aberto pelo lado direito, Aníbal Moreno como titular, inclusive já vou falar sobre ele. Até falei no pré-jogo ontem que ele vem com status para ser titular, e ontem ele já mostrou suas credenciais, né? O Bruno Rodrigues jogando no ataque, o Flaco Lopes como referência ali como centroavante, o Murilo não jogou ontem, foi poupado, o Mike estava com dores musculares, também não participou da partida, e aí o meio de campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael, o Rafael Veiga, que mais uma vez brilhante na partida, né? Eu sempre falo, quando o Palmeiras, presta atenção, quando o Palmeiras vence um jogo, o Palmeiras ganha a partida, geralmente o Veiga joga bem, geralmente, porque ele é um cara extremamente importante. Tanto é que no ano passado eu falava que ele e o Dudu eram fundamentais para o Palmeiras vencer os jogos. Agora o Dudu tá machucado, então ficou apenas o Veiga. E o Palmeiras começa o jogo como? Dormindo, né? Começamos dormindo, lembrando, segundo jogo da temporada, é o que eu falei, segundo, terceiro, quarto jogo, é assim mesmo. O bicho vai pegar mesmo na final contra o São Paulo, porque ali todo mundo vai ter que dar 110%, porque vale uma taça. Mas o Palmeiras entrou dormindo, toma um gol aos 2 minutos, e quando o Palmeiras tomou o gol, 1 minuto antes, já poderia ter tomado o primeiro. O jogador da Inter de Limeira finalizou de dentro da área, chutou, o Luan desviou nele, foi pro escanteio, cobrou o escanteio, o Palmeiras teve a posse de bola, o Palmeiras perde a bola, e é uma falha coletiva ali no primeiro gol. O passe entra na... Muita gente falando que foi nas costas do Marcos Rocha, mas o Luan estava mal posicionado, então se ele tivesse para dentro, o jogador estaria impedido. Tem o Luan que deu condição lá em cima, então a jogada não prosseguiria. Aí o cruzamento vem pro meio da área, ninguém acompanhou, o jogador veio de trás sozinho, chapou, fez 1-0, e o próprio Abel falou na coletiva, né? Entramos dormindo, entramos relaxados demais, tudo, e a Inter de Limeira fez 1-0. Aí o Palmeiras começou a ir pro jogo. Eu gostei do ataque do Palmeiras no sentido não de que produziram muito, mas por exemplo, o Lopes brigou ontem, gente. Muitas pessoas falaram assim, pô, quando ele tem chance ele não joga, ele não faz gols. Ele entrou 2 vezes na área para finalizar, o goleiro saiu interceptando, teve alguns momentos que ele saiu da área e tocou errado, mas ele brigou, deu um segundo tempo uma finalização que ele deu um tapa, o goleiro fez uma grande defesa, o goleiro que entrou no lugar do outro que se machucou. É sequência, gente. O jogador que quer se firmar na posição, o jogador que quer mostrar futebol, não é em um jogo que vai conseguir mostrar isso. Eu acho que ele brigou, ele lutou. O Luiz Guilherme ontem também tentou várias vezes, mas não estava tomando a decisão mais correta. Na hora de finalizar, era para tocar, mas ele é um jogador que tem um drible, vai para cima. Acabou pendurando o jogador da Inter, que depois foi expulso no segundo tempo. O Aníbal Moreno, para mim, ao lado do Veiga, foi o melhor em campo. Inacreditável a força física que esse moleque tem, pegada no meio de campo. Agora imaginem se o Aníbal Moreno tivesse chegado no ano passado, hein? Imaginem se o Danilo, no lugar do Danilo, se ele tivesse, como teria sido a nossa temporada. O moleque tem muito futebol lá. Pra quem não sabe, os torcedores do Racing chamavam ele de animal na Argentina, porque o cara tem uma determinação, uma força muito grande, desarmou, saiu pro jogo, fez coberturas, foi uma grande partida. O Zé Rafael, por exemplo, olha como que a adaptação, readaptação existe no futebol. O Zé Rafael jogou como um segundo volante ontem, ele não apareceu muito pro jogo, né? Por quê? Porque o cara jogou 1 ano de 5, agora ele vai jogar de 8, então até para você se posicionar no campo é diferente, então ele nem apareceu tanto assim. O Veiga dando o ritmo do jogo, pode ver que o Veiga ontem ele pegava, o jogo tava meio penso pro lado direito, né?
no começo do jogo. Você pode ver que toda hora as jogadas era com o Luiz Guilherme, era com o Veiga ali caindo pelo lado direito, buscando, dando ritmo, dando passes, infiltrando. A bola praticamente nem chegou do lado do Bruno Rodrigues, porque o jogo estava concentrado mais pelo lado direito mesmo. Ele teve uma jogada que ele tentou dar um passe pro Veiga, mas foi um passe mais forte. E o Palmeiras chega ao seu gol num pênalti absurdo, né? Como o zagueirão meteu o goleiro lá, enfiou a mão na bola do nada. E aí o Veiga bateu o pênalti, empatou a partida. O Palmeiras começou a pressionar a Inter de Limeira, que não estava conseguindo mais chegar. O Palmeiras começou a impor seu ritmo, a Inter de Limeira marcando com uma linha de 5 ali. Outra coisa que eu achei interessante de mudança, que esse sistema que o Palmeiras jogou ontem, que eu acho melhor, assim, eu acho melhor do que o último. Acho que vocês também, a maioria acham. Vocês podem ver que em algumas jogadas o Palmeiras consegue ser muito mais direto. O Luan, que tem um bom passe, obviamente ele errou alguns, mas alguns passes ele acerta. Esse passe já entra no Veiga, ou às vezes já entra no ponta, para que a jogada já termine. O Palmeiras é um time extremamente vertical, né? Pega a bola, não fica... O Palmeiras não é aquele time que fica tocando a bola, rodando. O Palmeiras pega a bola, um passe reto, o outro ponta, vê se alguém faz a dobradinha ali. Porque quando o Palmeiras joga com ponta, vocês podem prestar atenção na questão tática, o Veiga e os meio-campistas ali, eles têm quem tabelar. Então o Veiga vai lá, encosta no Luiz Guilherme, faz o passe, tudo. Às vezes o Rocha chega. O Piquerez, que ontem nem apareceu tanto no ataque assim, mas é um jogador que apoia bastante, também tá voltando de lesão. Mas é um jogador importantíssimo nessa questão ofensiva. Então você tem desses jogadores do lado do campo. Quando você joga com ponta, você alarga o campo e você dá a opção para os jogadores que vêm de trás tabelarem. Então, por isso que essa forma de jogar é bastante interessante, mas o Piquerez ontem nem foi tão acionado. E uma jogada dessas, sai o gol. O Veiga cobra, o lateral é cobrado, o Veiga ia pro fundo, o Rocha percebe que o fundo fechou, toca pro Veiga, o Veiga vai cruzar a bola. Ele foi cruzar, né? Ele não foi chutar pro gol. E o Palmeiras faz 2-1. Vem o segundo tempo, o Palmeiras começa a pressionar bastante. A Inter de Limeira parecia que o terceiro gol ia sair. E infelizmente um erro grande do Everton, né? O Gomes fez o pênalti também, Júlio. Tá, vocês podem também achar que foi o Gomes, mas ali o principal é o Everton, porque o Everton não pode tocar uma bola num zagueiro de costas, sendo que o atacante está grudado nele. Ele poderia quebrar aquela bola tranquilamente. E aí o Gomes faz o pênalti, a Inter de Limeira empata o jogo e o Palmeiras sente um pouco a pressão. O Palmeiras começa a atacar de forma desorganizada, começa a tentar várias coisas. O Abel Ferreira mexe no time, coloca o Caio Paulista ali na ponta esquerda, colocou o Breno Lopes, entrou o John no time, o Veiga não estava nas condições físicas para jogar 90 minutos. Entra o Rony no jogo também, e o Palmeiras faz o gol num belo passe do Marcos Rocha, que fez um bom jogo ontem. Vai ter gente que vai falar nos comentários, o Marcos Rocha, Avenida Marcos Rocha. Lembrando que o Mike não jogou porque está com dores musculares. O segundo gol ajeitou a bola pro Veiga, e no terceiro ele deu um belo de um passe, um lançamento primoroso. O Rony foi muito bem ali no time da bola, tudo. O goleiro saiu, deu tapa, 3-2 Palmeiras. O Palmeiras conquista seus primeiros 3 pontos na temporada. Não estamos nas melhores condições, o Abel mudou a escalação, tudo. Pra mim, o Palmeiras só vai jogar, acho que perto do 100% na final da Supercopa, que vale taça, onde todo mundo vai tentar se superar. Coisas importantíssimas que o Abel falou ontem na coletiva. Primeiro, falou da Leila Pereira, que temos que dar o braço a torcer aqui e elogiar. Ele falou que a Leila faz coisas por ele que se bobear outra pessoa não faria. O Abel Ferreira falou, não sou eu que estou falando, não são vocês que estão falando. O Abel falou, então um ponto positivo e elogio para a diretoria do Palmeiras nesse sentido. Parabéns, Leila, porque se o Abel está dizendo isso, alguma coisa ela está fazendo para mantê-lo, né? Isso falando da renovação de contrato e tudo. Outra coisa, ele falou sobre procurar jogadores, que procura a questão técnica, procura a questão tática e comportamento. O Terans assinou com o Fluminense agora, que era o jogador que eu queria muito aqui. Só que o Teran já tem problemas de comportamento no Atlético, desde o Atlético Paranaense. Então é o tipo do jogador que tinha alguns problemas de comportamento. Não encaixa com o que o Abel Ferreira quer. Então, de repente, eu quero algum jogador, vocês querem algum jogador, só que a filosofia do Abel pega essa questão. Tanto é que o Cícero Souza falou sobre redes sociais quando eles estão mapeando outros jogadores. Claro que também não é só isso, mas então se o jogador não está alinhado no comportamento, fica muito difícil de vir pro Verdão. Falou que quer um substituto pro Endrick, porque está preocupado com o Endrick em pensar como que vai pro Real Madrid e tudo, e ele falou que quer uma referência, quer um outro atacante sim para a temporada. Então, se o Palmeiras quanto antes trouxer melhor, ele falou que sabe, que a diretoria, ontem ele fez aquele elogio para a direção, né? Ontem foi dia
dele dar uma elogiada, mas ele falou que quer uma referência sim, porque tá preocupado aí com a questão do Endrick, que também falou assim, não sabe se vai ter os dois laterais, pode ser que ele perca um, tá falando do Piquerez e do Vanderlan, provavelmente o Vanderlan, por isso que o Caio Paulista veio, porque faz mais de uma função. Também falou sobre o River Plate, que era o Lopes e tudo, ele falou que acredita no jogador, que é um jogador que citou até o Veiga quando chegou aqui, foi massacrado, tudo, foi um jogador, o Lopes é um jogador que tem contrato, muitos anos de contrato, mas pode ser que ele comece a mostrar o seu futebol com o passar do tempo, porque não adianta ter imediatismo. Mas ele quer outro atacante. E disse que o River, ele confessou que o River procurou, falou que ia pagar 6, 7 milhões, mas falou, por que não pagou quando estava no Lanús? Então, foi o que eu falei. O Palmeiras pode até vender o Lopes para o River, mas o River vai ter que abrir os cofres. Não vai contratar por 6, 7 milhões de dólares de jeito nenhum. Beleza, galera? Obrigado pela sua presença. A última vitória do Verdão, 3-2. E agora pensar no Santos aí no domingo. E agora eu quero saber a sua opinião sobre a partida. Se você concorda, se você discorda, gostou da análise, deixa nos comentários. Um abraço, tamo junto aqui, Verdão sempre. É nóis.